Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos conferir aí a nossa atividade conforme as indicações que eu já dei aí na aula para vocês. Então é importante não ter dúvida para a gente finalizar bem esse assunto para passar para a distribuição de frequência com intervalo de classe. Essa é a distribuição de frequência sem intervalo de classe. Retomando que eu já passei na aula para vocês alguns elementos, os tipos de frequência, né? O I, que é a classe, né? Frequência simples, frequência relativa, relativa em porcentagem, frequência acumulada em porcentagem. Então nós vamos retomar aí para a gente se posicionar para dar continuidade na disciplina, tá? Então vamos para o exercício, o enunciado do exercício. Ó, o responsável pelo controle de qualidade de uma linha de produção de carros anota o número de defeitos encontrados em uma amostra de 63 carros que estão na linha de produção, conforme a tabela seguinte. Então essa tabela aí são os nossos dados brutos, tá? Então tá tudo aí espalhado, as 63 ocorrências que ele fez, tá? Que tipo de ocorrência que ele está pegando? É a nossa variável estudo, ele está observando defeitos, tá ok? Então tem carro que não tem nenhum, tem um, tem dois, tem três, né? Que tipo de variável que é o defeito, né? O defeito é uma variável quantitativa discreta. Então anotativa que uma variável quantitativa discreta é aquela que não permite uma mensuração intermediária entre duas anotações. Por exemplo, entre a anotação, né? Entre o zero, a mensuração do 0 e o 1, nenhum defeito, um defeito, dois defeitos, eu não consigo colocar um valor intermediário aqui entre eles. Se eu não consigo mensurar, essa variável ela é denominada como variável discreta. Tá ok? Tudo bem? Tá joia? Daí o seguinte, olha, então a variável quantitativa discreta. Qual é a quantidade de dados que eu tenho nessa minha distribuição? Tá? A quantidade de dados que eu tenho é o N, retomando aí, N, quantidade de dados, nosso N é igual a 63. Então, olhei na atividade, classifiquei a variável, né? Que no caso nosso é número de defeitos, quantitativa discreta, e a quantidade de dados, importante. Feito isso, qual é o próximo passo aí? Organizar quem? O rol, que é colocar em ordem crescente, todo mundo fez aí bonitinho. Colocamos em ordem crescente a atividade, né? E daí, feita essa atividade, uma primeira mensuração que eu posso fazer é observar se os meus dados estão dispersos ou não, tá? Pela amplitude, tá ok? Então eu estou aproveitando aqui, ó, o que é a amplitude? Vai ser a variável máxima menos a variável mínima. A ocorrência máxima menos a ocorrência mínima. A máxima nossa foi 4 defeitos, a mínima foi 0. Então a variação, 4 menos 0, 4. Ó. Existe uma diferença, tá ok? Então na estatística, quanto maior for essa diferença, significa que os dados estão mais espalhados ou estão menos espalhados. Tá bem? Então seria para ver se tem uma variabilidade nos dados, se a gente olhar, se existe muitas variações, é observar a amplitude. Tá? No próximo passo nosso aí, depois que eu organizei o rol, é a gente elaborar quem? A nossa tabela de distribuição de frequência. Aí nós vamos com calma só para retomar a atividade aí. Primeiro, para a construção da tabela, eu tenho que olhar quantas variações que eu tenho para surgir as classes aí. Estou retomando passo a passo para a gente ir para a próxima atividade. Tá? Tem um tempo que a gente não vê isso aí, por isso que eu estou fazendo isso. Tá ok? Então, olha, a minha primeira classe vai ser as ocorrências, a quantidade, a frequência de carro que não teve nenhum defeito. A minha segunda, um defeito. A minha terceira, 2 defeitos. A minha quarta classe, 3 defeitos, né, ó, tá? E a minha quinta classe, isso mesmo, a minha quinta classe aqui, ó, vamos colocar aqui com 4 defeitos. Então a minha distribuição de frequência aqui, ela terá
5 classes. Tudo bem? Então aqui eu tenho as minhas classes e aqui eu tenho as minhas ocorrências. Daí a frequência, a quantidade. Então eu vou voltar lá no rol e vou observar, né, quantos carros não apresentaram nenhum defeito. Então se você for lá quantificar, você vai observar aqui, vou pegar aqui, vamos começar a preencher aqui, ó, 24, tá? Quantos carros tiveram apenas um defeito? 18. Quantos carros tiveram 2 defeitos? 13. Quantos carros tiveram 3 defeitos? Né? 5. Quantos carros tiveram 4 defeitos? 3. E eu vou ter a minha somatória aqui da frequência, que tem que bater com a quantidade de dados. Tá? Não pode furar. Se você furar nessa primeira, o resto tudo já dá errado, tá? Então, fazendo aqui, vai dar quanto? 63. Tá ok? Tá aí, tudo bem? Próximo passo seria a frequência relativa, tá? Então aqui eu tenho a frequência absoluta, a frequência simples, que eu contei direto lá do rol, observando lá os dados. Aí o próximo passo, quem seria o próximo passo? A frequência relativa. Como que eu faço para calcular a frequência relativa? Então vai ser o FI dividido pela somatória de FI. E eu disse para vocês que a gente vai trabalhar sempre com 2 casas decimais, aplicando as regras de arredondamento que nós já vimos. Tá? Tudo bem? Volta lá no cadernão, dá uma olhadinha naquela regrinha que nós vamos precisar daqui para frente. Beleza? Então olhando aqui, ó, fazendo a primeira ali, ó, a frequência relativa a 1, vou fazer ela aqui, ó, seria quem? 24 dividido por 63. Daí eu encontrei como resultado 0, já tenho calculado ali, 3809, ó. 3809. Então, olha, relembrando aí o arredondamento de dados, então o que eu vou observar aqui? Tá? Vou apagar aqui a formulinha, que meu quadro é gigantesco. Vou ter que aproveitar aqui, ó. O que vai acontecer, pessoal? Só retomando passo a passo a atividade para a gente engrenar de novo as nossas aulas, tá? Então eu vou jogar fora aqui, é o 0 que eu estou jogando, então vai ficar quem aqui? 0,38, tá? Tudo bem? Daí para frente vai acontecer isso nas outras também, tá? É por isso que eu estou retomando, porque são detalhes que depois você pode errar na sua distribuição de frequência, nos cálculos. Então vale a pena a gente lembrar essa parte aí, tá bem? Então a frequência relativa a 2 vai ser quem? 18 dividido por 63. 18 dividido por 63 vai dar 0,2857, ó. Jogando fora é o 5, vai ficar como? 0,29. Tá? E assim por diante. Frequência relativa 3. Você vai fazer 13. FR3 vai ser 13 dividido por quem? Dividido por 63. Aí vai dar lá 0,2063. Jogando fora o 6, aumenta uma unidade, 0,21. Vamos apagar aqui que eu vou aproveitando espaço aqui. Desculpa que o espaço nosso apertado aqui, tá? Não tem jeito. Esse pequeno grande quadro meu aqui que está ajudando bastante, né? Salvando a pátria. Nós paramos aqui. Então no FR4. No FR4 vai ficar quem? 5 dividido por 63. Vai dar 0,079. Jogando fora o 9 vai dar 0,8 aqui. 0,08, né? Então, vamos lá, ó. 0,08. Por que eu estou fazendo todo esse detalhe aqui? Para retomar a mesma atividade com vocês, para evitar problemas aí. Se ficou alguma dúvida, a gente remata aqui, tá? Então, a última será qual aqui, ó? Será ali o
FR5, tá? Que vai ser 3 dividido por quem? 63 vai dar 0, não, vai dar 0, isso mesmo, 0,047. Isso, 0,47. Jogo 7 fora, aumenta uma unidade aqui, ó. Dá 0,05. Aí o seguinte, lembrando que aqui é uma transição para a gente relativar esses dados brutos aqui, ó, tá? Para a gente começar a falar em porcentagem. Então eu sei que 24 carros não tiveram nenhum defeito, mas esse 24 corresponde a qual porcentagem do todo? Então eu vou trabalhar com a frequência relativa. Então essa somatória aqui, ela tem que dar 1. Só que quando eu somo, tá? A hora que eu realizo a soma desses números aí, o que vai acontecer? Ela vai passar de 1 aqui, olha, se eu somar 0,38 com 0,29 com 0,21 lá, a hora que eu somar aqui, o resultado vai dar 1,01, tá? Daí passou uma unidade. Se passou uma unidade, eu vou lá na maior parcela e ajusto a maior parcela. Lembra lá do arredondamento de dados. Então, olha, ajustando aqui vai ficar 0, já está em preto aqui, ó, para a gente ver a diferença. 0,37. Talvez aí na atividade você tenha feito direto, não sei como que você fez rapidamente para entregar. É um detalhe importante aí para você ver, tá? Chegou nesse ponto aí, só multiplicar aqui tudo por 100, ó. Então se eu multiplicar por 100 aqui, a frequência relativa em porcentagem, frequência relativa em porcentagem, então eu vou pegar aqui, ó, o 0,37 a 1, né? Vamos colocar a frequência relativa a 1 aqui, ó, em porcentagem, multiplicar ela por 100, que vai dar quanto, ó? 37%. Só que tem um porém. Aqui no cabeçalho já tem o símbolo de porcentagem aqui, ó. Então esse símbolo de porcentagem ele já justifica que nessa coluna todos são porcentagem. Então eu não preciso ficar repetindo toda hora. Já vou colocar aqui, ó, 37, 29, 21, 8 e 5. Somando aqui 100%. Com o ajuste que eu fiz ali, ó, essa soma vai ficar com 0. Tá bem, ó? Então aqui eu tenho a minha frequência em porcentagem. Agora a frequência acumulada, lembra? Essa coluna vai gerar essa aqui, ó. Essa coluna vai gerar essa aqui na tabela de distribuição de frequência. Então a frequência acumulada 1, você deve ter nas suas anotações, que eu passei um pouco antes da gente entrar no recesso, né? Então a frequência acumulada 1 vai ser igual a quem? Ao F1, então ela vai ser 24. Daí eu vou somando, ela vai acumular para a próxima. 24 com mais 18, né? 42. 42 com mais 13, eu tenho ali 55. 55 com mais 5, 60. 60 com mais 3, 63. Na frequência acumulada não tem soma, tá? Tudo bem? Então eu tenho a frequência acumulada, é a última aqui, até nessa fase, que depois, ó, porque nós vamos calcular desvio, essas coisas, vamos aumentar aqui, ó. Essa frequência vai gerar aqui, ó, tá? Mesmo princípio, repito a primeira, vou colocar de outra cor aqui, ó, vai ser 37, 37 mais 29, 66, 66 mais 21, 87, 87 com mais 8, 95, 95 com mais 5, 100, que é o 100%, que tem que bater aqui, ó, tá? 100%, tudo bem? Então, está feita a nossa distribuição de frequência, que vai ajudar a gente a analisar os dados, observar os dados, tá? Então, só olhando aqui, ó, eu sei que 24 carros não tiveram nenhum defeito. Esse 24 corresponde a quantos por cento? A 37%. Tá, ó. Agora, na segunda classe, o que eu posso observar? Tá? Foram analisados, ó, 66% dos carros, ó. Tudo bem? Ó, 66% eu estou somando de 24 com 18, que vai dar quanto? 42.
66% dos carros, totalizam 42, tiveram no máximo um defeito. Agora eu vou focar só na linha, tá? 18 carros, que corresponde a 29%, tiveram apenas um defeito. Ó. Então a tabela você vai tirando os dados. A parte quantitativa, a parte descritiva, né, que eu fiz aqui, olha, ela vai me ajudar a fazer uma análise dos dados que eu estou focado, que no caso é a questão de acidentes. Tá? Por enquanto são uma análise simples, né? Outra observação que eu posso fazer aqui, olha, se eu olhar aqui, ó, 95% dos carros estudados, corresponde a 60 carros, tiveram no máximo 3 defeitos, ó. Porque dentro dele está o 2, está o 3, tá o 3, o 2, o 1 e o 0, tá? No máximo. Ou né, se eu focar só na linha, 5 carros tiveram 3 defeitos, que corresponde a 8% do total. E daí você vai explorar isso da maneira que você achar o quê? Melhor, tá? Tudo bem? Dúvida até aí? Não? Tranquilo? Então vamos para a representação gráfica, tá? Que é o nosso próximo passo aí. Na representação gráfica, eu recortei aí, olha, duas partes da nossa tabela aí, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Peguei essas duas partes aqui só. Então o gráfico ele tem que ser simples. Vocês usaram aí o Excel para fazer muito bem, tem que usar aí, mas na prova a gente vai resolver a prova, às vezes não tem um recurso, então é bom, né, saber fazer na escala certinha, né? No caso nosso, no eixo horizontal, vou fazer um esboço aqui só, tá? Ó. No eixo vertical, tá? Nós vamos colocar a frequência, que ela vai bater no máximo nosso aqui, ó, no 24, tá? Aqui eu estou fazendo só um esboço, mas tem que ser escalonado. Porque se o gráfico estiver mal escalonado, ele vai fazer as figuras, né? Como eu já disse para você, o que vai acontecer? Vai ter coluna que vai estar assim, vai ter coluna que vai estar assim, né? Então não tem como, tem que, na estatística tem que ficar tudo muito bem organizado, porque uma má representação pode levar o sujeito a fazer uma interpretação errada dos dados. Tá? Principalmente se ele não tiver uma formação específica na área, ele vai olhar e vai tomar suas conclusões, decisão errada, daí já viu, né? Tá bem? Às vezes não tem como consertar. E aqui no eixo horizontal, eu vou colocar um número de defeitos, ó. Número de defeitos, tá? No caso nosso foi 1, eu vou pegar aqui, ó. 1, vou tomar um espaço aqui, né? 2, depois eu vou tomar outro espaço aqui. 3, no caso nosso começa no 0. 0, 1, 2, e vamos lá, ó. 3, e o último aqui, ó, bem no cantinho aqui, vai ser quem? O 4. Eu não tenho espaço aqui no quadro suficiente, tá? Então, aqui, você jogou aí direto, ele saiu, veio aqui, né, ó, primeiro gráfico nosso, que foi até quem? A primeira representação, 24. Você pode inserir nela também a porcentagem, ó. Se você voltar lá 24, o que eu tenho? 24 corresponde a quantos por cento? A 37%. Se você pode colocar aqui no gráfico, no caso nosso aí a gente colocou a frequência. Eu posso colocar que isso aqui corresponde a quanto? A 37%. Na hora do gráfico você pode inserindo os valores. Eu tenho a frequência aqui e tenho ali. Né? Senão você pode usar outra representação gráfica também, o gráfico de setores, que é o de pizza, né? Todo mundo fala aí, de setor circular. Daí, olha, o 1 vai chegar no 18. O meu está fora da escala, que eu não tenho condição de fazer aqui. Volto aí, tá? Então, vem aqui, vamos colocar aqui o 18. Então, vem a próxima coluna. Eu só vou fazer essas duas aqui, olha, para a gente comentar a questão aí. O que eu quero dizer aqui, ó, tá? 18, que corresponde a quantos por cento? Voltando lá, voltando 29%, e assim por diante, tá? Atenção, tá?
Para esse tipo de distribuição, as colunas não são justapostas, ela tem que ter um espaçamento aqui, olha. Tá? Tem aluno que entrega essa atividade dessa forma para mim, ó. O gráfico desse jeito, né? Coloca aqui o 24 e aqui o, no caso ali, 24, 18, ou coloca a porcentagem, né? 37 e 29%. Coloca as colunas justapostas uma à outra. Isso aqui não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque o meu gráfico não é de uma distribuição, né, de frequência contínua aqui, ó. Tá? A nossa aqui é sem intervalo de classe. E quando eu tenho uma distribuição contínua com intervalo de classe, melhor dizendo, daí eu vou ter o histograma. Isso aqui não é histograma, isso aqui é um gráfico de coluna. Tá? Então eu queria ressaltar isso aí para a gente ficar atento, para não acontecer na atividade aí, tá? Tudo bem? Então é o seguinte, olha, finalizando, eu pedi para vocês analisarem aí o gráfico, tá? Como a gente tem o gráfico desenhado aí, olha, representado aí na apresentação, tá? Tá tudo bonitinho aí, tudo bem? O que eu posso concluir aí, né? Se 37%, né? Vamos pegar o todo. Para a gente olhar o todo, uma análise bem simples, né? Se eu pegar o todo meu que é 100%, tá? Aí o todo. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, que 37%, vou avançar um pouquinho mais aqui, ó, quase 40%, ó, 37% aqui não teve nenhum defeito. E para cá, ó, teve 1, 2, 3 e 4 defeitos, né? Ó. Somando o número de defeitos, ele vai dar quanto? Ó, tirando de 100 vai dar 63. 63%, né, da minha amostra teve defeito, teve pelo no mínimo um defeito. Né? Então, a quantidade de defeito está mais significativa do que a quantidade que não tem defeito. Então, uma análise aí. Depois eu posso fatiar, detalhar, indicar qual variável que teve mais, qual variável que teve menos, se é o 0, se é o 1 ou se é o 4, tá? Mas é uma análise assim, né, de primeiro momento, a gente observar que a não ocorrência foi bem menos significativa da ocorrência de defeito. Tá? Então, já dá a partir daí para eu tomar algumas decisões.